Não se esqueça de dar o like. Sinto que estou prestes a ceder. Meu noivo e eu ficamos noivos recentemente, não faz muito tempo. Enquanto estávamos fazendo planos, decidindo sobre os anéis e assim por diante, o pedido foi muito espontâneo e aconteceu meses antes do que meu noivo havia planejado originalmente. Eu também planejava originalmente aceitar o pedido dele na língua nativa dele. No entanto, devido a eventos que levaram ao pedido, eu esqueci. Então, decidi continuar fazendo aulas de sua língua nativa e o irmão dele ou a esposa do irmão só conversariam comigo em polonês quando meu noivo não estivesse por perto. Então, eu surpreenderia meu noivo fazendo meus votos em polonês. O problema? Meu noivo não sabe que agora eu entendo muitas das conversas que ele tem com sua família e alguns de seus amigos, porque tenho que fingir que não entendo. Isso tem acontecido há meses, mesmo antes do pedido de casamento. Sinto que estou invadindo sua privacidade. Porque agora eu sei. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Ele estava planejando me surpreender com o pedido que originalmente havia planejado, mas agora é apenas uma festa de noivado exagerada. Ele uma vez disse à mãe dele que sentia falta da sopa de chucrute dela, então, nos 4 ou 5 anos em que estamos juntos, eu faço esse prato algumas vezes por ano durante o outono e inverno para ele. Eu até liguei para a mãe dele pedindo a receita específica. Acontece que ele sempre odiou isso. Mas isso faz lembrar de casa e da mãe dele, e ele vê como eu fico feliz em fazer isso para ele, então ele apenas come. Tipo, eu faço um grande pote só para ele comer, e eu não gosto de chucrute. Agora faz sentido porque ele sempre envia metade para o irmão dele e a cunhada, que moram a uma curta distância de nós. Ele tem escondido meus doces favoritos pela casa. Nos últimos 2 anos, eu encontro meus doces favoritos em lugares onde fiquei surpresa de encontrá-los. Como uma gaveta aleatória aqui. Em uma prateleira ali. Tipo, eu fico tão feliz e vou correndo até ele empolgada com esses doces aleatórios que devo ter esquecido. Não. Ele apenas compra sacolas deles e os coloca aleatoriamente em lugares. Ele adora como eu fico animada. Eu o peguei contando ao irmão dele quando o irmão encontrou um deles fuçando em uma de nossas gavetas de cozinha. O irmão dele achou a situação toda hilária porque está a par do fato de que eu entendi a conversa inteira. Ele tem o meu período menstrual marcado no calendário dele para que ele possa ser especialmente atencioso e me trazer as minhas coisas favoritas durante a semana para ajudar a melhorar o meu humor. Ele sempre soube que eu menti sobre ser uma pessoa da manhã. Eu disse isso quando começamos a namorar porque ele sempre ia à academia de manhã e me convidava para ir com ele. 4 ou 5 anos depois, ainda vamos à academia juntos e, embora acordar às 5 da manhã ainda seja um sacrifício para mim, vale a pena passar esse tempo extra com ele, especialmente porque somos ambos pessoas ocupadas. Acontece que, se eu adormecer antes dele, ele tem dificuldade para dormir. Eu ronco, já tentei de tudo. Ele nunca reclamou disso para mim, mas eu ainda uso tiras nasais e tenho um travesseiro especial que eu pensava que ajudava. No entanto, aparentemente, se eu adormecer depois dele, ele pode dormir normalmente porque ele é um sono pesado. Então, agora, eu faço questão de adormecer depois dele. Acho que ele ainda não percebeu. A última coisa é algo que ele contou a qualquer pessoa que quisesse ouvir. Aos pais dele. Aos tios. Às tias. Ao irmão dele. À esposa do irmão dele. Aos amigos na Polônia. A qualquer pessoa que fale polonês. Se eu estiver na sala e ele estiver no telefone com eles, ele sempre me olhará com um sorriso enorme e dirá a eles que mal pode esperar para se casar comigo. Ai! Eu amo tanto esse homem. Não acho que consigo manter essa farsa por mais um ano. Estamos planejando o casamento para 2024. Não sou boa em fingir. Não consigo continuar escondendo meu rosto ou saindo correndo da sala quando ele está conversando com a família e amigos. E meu aniversário está chegando em alguns meses, então sei que ele estará planejando algo e provavelmente pensará que é seguro falar sobre isso com algumas pessoas em polonês. Vou ceder em breve. Sinto isso. Atualização. Acabei cedendo.
Meu noivo organizou uma surpresa festa de noivado para nós, que eu descobri porque estava aprendendo a língua nativa dele. Foi linda e doce, e ele trouxe sua família e minha família para estar lá também. Fizemos um brinde durante o jantar da festa, e decidi fazer a minha parte do brinde em polonês, como sugerido por um comentário na minha última postagem. Eu expliquei no meu brinde que queria que meu aprendizado de polonês fosse uma surpresa para o pedido de casamento, mas como isso não deu certo, eu queria que fosse uma surpresa para os meus votos de casamento. No entanto, eu não contava com o fato de que estaria ouvindo sem querer as conversas dele, e o que deveria ser uma festa de noivado surpresa para mim foi estragada por mim. Também continuei falando sobre as coisas doces que descobri com meu bisbilhotamento, excluindo a parte da sopa de chucrute porque a mãe dele estava lá, e eu vou levar esse segredo para o túmulo haha, e como isso só provou para mim que eu tomei a decisão certa ao aceitar o pedido dele. E que, embora eu não ache que ninguém seja realmente perfeito, eu sei que ele é perfeito para mim. Meu polonês não estava perfeito, e felizmente meu cunhado traduziu tudo para minha família, eu pedi a ele para fazer isso antecipadamente. Agora vem o choque do ano. Não sei se mencionei isso em algum dos meus posts, porque na época não havia motivo para isso, mas sou mista, negra latina. Então, uma grande parte da minha família fala espanhol, eu inclusive. Claro, geralmente falo inglês com minha família e não espanhol, mas meus avós maternos, que estavam na festa de noivado, só falam espanhol. Tenho certeza de que você sabe onde estou indo com isso. Depois que terminei meu brinde, olhei para o meu noivo, que tinha lágrimas nos olhos, e ele respondeu ao meu brinde em espanhol. Acontece que ele estava aprendendo espanhol no último ano e queria me surpreender no dia do nosso casamento. Embora eu não fale espanhol com tanta frequência quanto ele fala polonês, para que nenhum segredo fosse revelado do meu lado, ele queria que eu soubesse que ele abraçou todas as partes da minha vida e só queria me provar isso aprendendo espanhol. Houve muitas risadas e lágrimas derramadas, e ambas as nossas famílias se esforçaram para aprender frases simples na língua um do outro, então foi muito fofo de se ver. No geral, ainda estou planejando fazer meus votos em polonês e ele planeja fazer os votos dele em espanhol e inglês, já que metade da minha família também só fala inglês haha. Fico feliz por não estar mais bisbilhotando, porque não gostei de invadir a privacidade dele, apesar das coisas doces que acabei aprendendo. Então, é isso. Estou muito empolgada para passar o resto da minha vida com esse homem. Eu sou o babaca por esconder minhas economias da minha noiva? Recentemente, fiquei noivo após 2 anos de namoro, e disse a ela que provavelmente deveríamos começar a procurar casas. Ela me disse que não tínhamos dinheiro para dar entrada em um financiamento imobiliário, mas eu pessoalmente tenho muitas economias. É um pouco mais de $160 mil. Minha namorada inicialmente ficou chocada porque é muito dinheiro para um jovem de 24 anos ter economizado, eu tive muita sorte na vida. Depois de alguns dias, ela começou a ficar irritada comigo. Ela sentiu que eu estava escondendo isso dela. Eu disse a ela que não escondi isso dela, apenas fui criado para não falar sobre finanças pessoais com ninguém além de quem você está casado, e achei que o noivado estava próximo o suficiente para que eu ficasse feliz em conversar sobre isso. Também disse que já usei essas economias para ajudá-la antes, paguei o aluguel dela algumas vezes quando ela não podia e paguei alguns milhares de dólares para a cirurgia do cachorro dela. Ela ainda estava bastante zangada e tem me dado tratamento silencioso no último dia. Meus pais não veem problema, óbvio, os pais dela entendem meu ponto de vista, mas acham que eu deveria ter contado a ela quando nos mudamos juntos no ano passado. Nenhum de nossos amigos sabe porque não me sinto à vontade para falar sobre isso com eles. Eu já pedi a ela se podemos conversar sobre isso quando ela estiver pronta, e ela apenas disse que me diria quando estivesse. Não acho que isso seja o fim do relacionamento, mas sei que ela provavelmente quer que eu admita que estava errado. Não acho que fiz algo errado. Então, estou perguntando a vocês mais por curiosidade sobre o que os outros pensam. Vocês se mudaram juntos e não discutiram finanças? Além disso, você mentiu diretamente ou escondeu isso? Eu nunca menti ou escondi especificamente isso. Há momentos em que eu poderia ter mencionado, mas não achei necessário. Ao nos mudarmos, discutimos como pagaríamos o aluguel e outras despesas, eu ganho mais dinheiro, então disse que assumiria mais responsabilidades financeiras. Eu pago 3/4 do aluguel e dos mantimentos. Todo o resto é dividido igualmente. Além do que fazemos atualmente por ciclo de pagamento, nada mais foi discutido. Nós não falamos profundamente sobre finanças além do que ganhamos por ciclo de pagamento ao calcular o aluguel e tudo mais.
Eu estava ciente de suas dificuldades antes de nos mudarmos juntos, mas isso era mais porque ela me voluntariou essa informação, e eu presumi que era apenas a maneira dela de pedir ajuda. Ela pode estar reagindo ao fato de ter pensado anteriormente que a generosidade dele no passado eram grandes sacrifícios para ele, e agora ela está repensando essas situações e como ele as apresentou. Minha noiva e eu começamos a conversar sobre tudo isso, e estou relendo este post sozinho apenas para ver o que todos disseram. Este comentário é na verdade uma parte importante de onde acho que nossa comunicação quebrou. Quando se tratava de ajudá-la com as coisas, eu sempre dizia a ela que não era um grande problema, o que eu achava que estava dizendo a ela que eu tinha dinheiro e que não estava me prejudicando financeiramente. Ela interpretou como se eu estivesse minimizando para evitar que ela se preocupasse. Eu nunca comuniquei diretamente que isso não me afetaria, e isso é 100% culpa minha por ser tão leviano. Porque eu tinha todas as informações, minhas declarações significavam uma coisa para mim, mas eu falhei completamente em considerar como pareceria para alguém sem essas informações. Atualização. Minha noiva e eu passamos a última semana conversando muito sobre isso. Começamos a conversar sobre isso no dia seguinte ao meu post. Na verdade, havia muito o que conversar, porque ela tinha muitos pensamentos e sentimentos. Quando começamos a conversar, contei a ela sobre o post muito rapidamente. Inicialmente, ela ficou chateada por eu ter feito o post, mas depois que expliquei que era mais para me certificar de que não tinha feito algo terrivelmente errado e a deixei ler no seu próprio ritmo, ela ficou mais tranquila com isso. Embora eu a tenha avisado de que muitos dos comentários estavam fazendo suposições selvagens sobre ela. Depois que ela leu meu post, alguns comentários e minhas respostas, conversamos um pouco sobre isso. A principal coisa que discutimos do post foi o tratamento silencioso. Ela pediu desculpas sinceramente e me informou que não era sua intenção dar o tratamento silencioso, mas ela pode absolutamente ver como isso pareceria para mim. Ela disse que estava apenas tendo dificuldades para lidar com muitos pensamentos e emoções. Como eu disse em um comentário, uma grande parte de onde nossa comunicação quebrou foi minha leveza quando se tratava de ajudá-la financeiramente anteriormente. Para mim, estava mostrando que eu era capaz de fazer isso sem me prejudicar financeiramente. Para ela, era eu tentando impedi-la de se preocupar. Sem as informações que eu tinha, posso definitivamente entender como ela pensou isso. Ela sempre havia assumido que eu estava apenas um pouco melhor do que ela. Houve também um pouco de sentimento de que ela se sentia mal consigo mesma por causa disso. Ela tem 26 anos e sentiu que, porque eu era mais jovem e tinha muito mais dinheiro, ela tinha falhado. Eu a tranquilizei, dizendo que não era um reflexo dela e que eu apenas tive muita sorte. Ela me perguntou como conseguiu dinheiro e disse que também estava preocupada que eu tivesse feito algo ilegal para ganhá-lo. Eu expliquei detalhadamente como economizei o dinheiro para ela. Ela também expressou que já se sentia indigna de mim porque eu faço tanto por ela. Eu a tranquilizei, dizendo que fazia as coisas por ela porque a amava, e isso não havia mudado. Também expliquei tudo o que ela faz por mim e como, para mim, ela faz muito mais por mim. Ela também estava preocupada com a dinâmica de poder que isso criou. Eu a tranquilizei, dizendo que não nos via de forma diferente e que o que era meu, eu via como dela. Ela também disse que estava preocupada com o que mais eu estava escondendo dela, e eu a tranquilizei, dizendo que não estava escondendo nada. Eu disse a ela que ela era livre para olhar qualquer coisa minha sempre que quisesse. Ela me disse que não era necessário e que era uma preocupação emocional, não desconfiança real. Obviamente, uma semana de tranquilização não vai resolver muitas dessas emoções. Ambos já fazemos terapia separadamente e ela planeja trazer muitas dessas questões para seu terapeuta sozinha. Também decidimos que a terapia de casal seria uma boa ideia. Não para consertar nosso relacionamento, porque nenhum de nós acha que está quebrado, mas para fortalecê-lo e permitir que falemos sobre as maneiras de nos comunicarmos de maneira mais eficaz. Meu egoísmo arruinou minha família. Eu sou uma pessoa egoísta. Pelo menos é o que digo para mim mesma repetidamente quase todas as noites quando ouço silêncio em minha casa. Meus filhos não estão aqui. Meu ex-marido me odeia com razão. Minha família imediata está dividida e eu nunca parei de me odiar pelo que fiz. Meu ato egoísta aconteceu em 2015, acabei de fazer 39 anos e admito que dei meu ex-marido como garantido. Meu ex sempre me dizia que eu era bonita diariamente, sempre queria fazer sexo, sempre cuidava de mim e me tratava como sua igual. Ele nunca me tratou como uma rainha ou uma princesa, eu era sua parceira. Estávamos casados há 20 anos na época.
Namorados do ensino médio, um do outro e parecia certo. Minha família o adorava, meu irmão admirava e meu ex o ajudou em muitas situações difíceis. Meu ex era quem as pessoas ligavam quando estavam em apuros e ele as ajudava. Ele era um bom homem. Ao longo dos anos, dei a ele 2 meninos teimosos, na época com 18 e 16. E 2 princesas gêmeas, 13. Eu ganhei peso e me senti insegura e ele sempre me dizia que eu era bonita. Nossas discussões eram sempre raras. Conversávamos sobre tudo, mas quando discutíamos, geralmente era sobre sexo ou a falta dele da minha parte e as coisas que eu me recusava a fazer na cama. Não era porque eu não queria fazer, era apenas que eu não estava com vontade e ele entendia. Quando fiz 39 anos, minha festa de aniversário revelou a nova eu. Passei o ano inteiro na academia, fazendo yoga e pilates, meu esforço me levou de 80 para 60 quilogramas e para mim, foi uma transformação incrível. Eu sempre fui uma garota gordinha, então ter um corpo firme e em forma era uma experiência nova. Meu ex-marido também ia à academia comigo, mas não tanto. No entanto, ele passou de 117 para 102 quilogramas e estava começando a moldar seu corpo. Meu ex-marido não conseguia manter as mãos longe de mim, mas, por algum motivo, eu ainda não estava com vontade. Não é como se ele não tentasse. Saímos para jantares, dançamos e fizemos caminhadas regulares, ele sempre ajudava em casa e eu podia ver em seus olhos o quanto ele me amava e desejava. 20 anos juntos e ele ainda me olhava com desejo. Acredito que qualquer mulher desejaria desesperadamente isso, mas mentalmente, eu simplesmente não estava com vontade. Na época, achei que estava passando pela menopausa precoce, já que fazíamos sexo apenas 2, talvez 3 vezes por mês e eu era apenas um e pronto, mas ele queria mais e, não importa o quanto ele tentasse, eu simplesmente não estava afim. Ele mencionou aconselhamento de casais e eu recusei. Então, agora meu egoísmo entra em jogo. Um novo gerente começou a trabalhar no meu escritório alguns dias após meu aniversário. Ele era um pouco mais jovem e bonito e, por algum motivo, se interessou por mim. No começo, eu o ignorei, depois passou de ignorar para conversa casual, depois ele flertou e eu mostrei a ele meu anel. No entanto, depois de 2 meses de flerte constante, eu flertei de volta, o que me levou a contar a ele sobre minha vida, e eu me pegava pensando nele cada vez mais. Isso foi um caso emocional, eu sei disso agora, mas na época, eu me sentia nas alturas. Meu ex-marido suspeitava que havia algo de errado comigo. Tivemos uma discussão acalorada sobre isso, uma que eu sinceramente acreditei que começou. Ele veio me beijar e eu fiz uma expressão de nojo subconsciente. Não foi para o meu ex. Eu estava pensando nesse homem quando ele se aproximou e eu me senti enojada com a situação toda. Pelo menos é o que digo para mim mesma. Uma semana depois desse dia, disse ao novo gerente para nos encontrarmos em um café para conversarmos. Eu tinha toda a intenção de dizer a esse homem para me deixar em paz. Dizer a ele que não posso fazer isso, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me beijou e minha mente ficou em branco. Esse foi o início do nosso caso de 6 meses. Durante esse tempo, fiz coisas com esse homem que meu ex queria, estava mais animada, mais disposta. Eu estava sempre com vontade. Acredito que foi porque era algo novo. Meu ex e eu também tivemos relações sexuais durante esse período, mas não com tanta frequência. Comecei a afastá-lo, pegando nos pequenos hábitos, até o menosprezei. Tenho vergonha de como o tratei naquela época. Só percebi o que estava fazendo quando meu irmão veio me visitar e me contou que meu ex havia confidenciado a ele sobre o quanto estava se sentindo deprimido e pensando em pedir uma separação, dizendo que sentia que eu não o amava mais e estava começando a deixar de me amar e isso me fez acordar. Então, imediatamente, dei um fim nisso, larguei meu emprego e prometi a mim mesma que faria meu marido se sentir amado e desejado. Eu ia consertar isso. Eu ia ser uma esposa melhor, se pudesse. Meu amante apareceu na minha casa com uma caixa do meu escritório. Coisas da minha mesa que pedi para serem enviadas. Conversamos, ele queria saber o que fez de errado e eu disse a ele que precisava consertar meu casamento. Eu disse a ele para sair, e ele queria mais uma vez e eu disse que não, e ele implorou, suplicou e, como uma tola, eu concordei. Fomos para o quarto de hóspedes e aconteceu. Não sei quanto tempo durou, mas quando ele estava em cima de mim, senti que ele recuou violentamente e houve um estrondo alto. Eu me sentei e meu ex olhava para mim, meu amante estava no chão e havia um grande buraco na parede.
Tentei dizer algo ao meu ex, mas seus olhos estavam injetados de sangue, havia lágrimas escorrendo e seus lábios tremiam. Eu podia ver que ele estava sentindo muita dor e me senti tão enojada. Assisti enquanto meu amante se levantava e tentava sair. Meu ex olhou para ele e meu amante disse a ele que, se soubesse o que era melhor para ele, ele recuaria. Então, meu ex o atacou. Eu gritei e chorei, dizendo ao meu ex para parar, e desesperada, pulei em suas costas, o que resultou em eu sendo jogada no chão. Tudo ficou confuso por um tempo. As palavras soaram abafadas, mas quando recuperei a consciência, meu ex tinha deixado meu amante deitado de lado e estava no telefone. Tudo o que pude fazer foi olhar para o rosto inchado dele e o sangue e os dentes no chão ao lado dele. Houve uma batida alta na porta e vi meu ex colocar o telefone no viva voz, lentamente colocá-lo no chão, ajoelhar-se e colocar as mãos na parte de trás da cabeça. A porta se abriu e a polícia entrou, algemou e os paramédicos entraram momentos depois. Logo descobri que ele mesmo ligou para o 911. Tudo virou uma bagunça total. No hospital, meu pai não disse uma palavra para mim, ele apenas me olhou com vergonha. Meu irmão estava gritando comigo, ele parecia arrasado. Perguntando como eu pude fazer aquilo com o meu ex? Minha mãe estava me consolando, dizendo que estava tudo bem, o que fez meu pai gritar com ela. A família dele estava furiosa, suas irmãs ameaçaram, e seus pais pareciam querer me mandar para a cova mais cedo. Me aproximei dos meus filhos e eles se recusaram a falar comigo, meus filhos nem conseguiam me olhar. Meu amante estava gravemente ferido e precisou de cirurgia reconstrutiva em seu rosto, meu ex praticamente desfigurou seu rosto. No hospital, uma mulher entrou no meu quarto e imediatamente me atacou. Meu irmão a puxou para longe de mim e descobri que ela era a esposa do meu amante. Eu não sabia que ele era casado. Ele nunca usou uma aliança. Nunca disse uma palavra sobre isso. Isso me fez sentir ainda pior. À medida que o julgamento se aproximava, meus filhos ficaram com os avós do lado do meu marido e minhas filhas se recusaram a falar comigo. Meu ex também não queria me ver. Tentei visitá-lo no presídio e me foi negado. Meu irmão fez questão de mandar meu ex para a instituição correcional onde ele estava trabalhando para poder vigiá-lo. Quando perguntei ao meu irmão se ele poderia transmitir uma mensagem para mim, ele me mandou para o inferno. Durante o julgamento, foi a primeira vez em 3 meses que o vi. Ele me olhou com tanta raiva, doeu mais do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele sempre me olhava com amor, mesmo quando estávamos zangados um com o outro, ele sempre me olhava com amor, mas durante aquele julgamento era ódio, e eu precisei me desculpar para poder chorar no banheiro. Conforme os dias passavam, fui forçada a recontar meu caso em todos os detalhes para todos ouvirem. Quando contei por quanto tempo foi, meu ex parecia arrasado e meu pai se levantou e saiu da sala do tribunal. Durante o depoimento do meu ex-marido, descobri que ele voltou para casa para me surpreender com o almoço e uma viagem de fim de semana para 2 nas Catskills. Ele tinha uma escapada romântica completa planejada, apenas para entrar e nos encontrar, e ele reagiu. Ele afirmou que, quando o amante ordenou que ele se afastasse, ele perdeu a cabeça e o agrediu, só parando quando me jogou para longe dele. Ele ligou rapidamente para o 911, e ouvi a gravação no tribunal. Ouvi a dor em sua voz, seus soluços enquanto fazia o que o operador mandou ele fazer. Foi devastador. O amante não pôde depor verbalmente e estava fortemente medicado, então eles usaram imagens do que ele parecia, o que me deixou enjoada, porque eu era responsável por tudo isso. Meu ex desfigurou sua órbita ocular, maçãs do rosto e destruiu sua mandíbula. Eles afirmaram que havia fragmentos ósseos muito pequenos para serem recompostos. Meu ex-marido foi acusado de um crime de 3º grau e condenado a 7 anos, o que fez meus filhos gritarem em protesto e minhas filhas e sua família soltarem um lamento que me assombra até hoje. Os primeiros 3 meses foram torturantes. Fui processada pela ex-esposa do meu amante por alienação de afeto. Meu ex entrou com pedido de divórcio. Meu filho mais velho se mudou, meu outro filho ficou trancado em seu quarto e minhas gêmeas estavam se rebelando com força. Minhas ex-cunhadas me atacaram no meio do Price Chopper. A mãe dele cuspiu no meu rosto quando tentei me desculpar com ela. Meu pai e meu irmão se recusaram a falar comigo. Eventualmente, precisei encontrar um novo emprego, pois não havia dinheiro entrando e quase esgotei minhas economias, mas praticamente fui boicotada em minha área de atuação. Foi má publicidade para a empresa de contabilidade, então comecei a trabalhar no varejo e como ajustadora sazonal da H&R Block durante a época do imposto de renda. Eu quase perdi a casa.
Meu ex se recusou a me permitir visitá-lo, e todas as cartas foram devolvidas. Chorar no chuveiro se tornou uma ocorrência quase diária. Meus pais quase se separaram porque minha mãe constantemente me defendia. Meu irmão se recusava a me reconhecer. Até mesmo meus amigos, que conhecia desde a escola primária, estavam divididos. Logo comecei a ter pensamentos de acabar com tudo, de pegar minhas coisas e desaparecer. A culpa era tão esmagadora. Eventualmente, procurei uma terapeuta e ela me repreendeu. Disse que eu tinha ficado confortável demais com meu ex. Eu não o via como marido. Eu o via como um amigo com benefícios, e eu o tratava como tal. Ela estava certa. Eu fiz isso, fiquei muito à vontade com ele. Eu o via como um companheiro, no entanto, ele me via como sua esposa, mãe de seus filhos, a mulher que ele amava e desejava. Eu o dei como certo. Quase um ano se passou. Um ano de silêncio dos meus filhos. Quando eu preparava o jantar, eles pegavam a comida e iam para os quartos, recusando-se até a olhar para mim. Tive alguns colapsos implorando para que me dissessem algo, mas nada. Meu irmão se casou e eu não fui convidada, meus filhos foram. Continuei tentando visitar meu ex na esperança de que ele me colocasse na lista de visitantes, mas sempre fui negada. Minhas cartas ainda estavam sendo devolvidas. Isso me deixou gravemente deprimida e eu sabia que merecia. Então, um dia, do nada, meu irmão apareceu. Fiquei chocada ao vê-lo e feliz. Esta foi a primeira vez desde o julgamento que ele veio à minha casa e só veio me repreender. Me disse que meu ex estava na enfermaria depois de ser esfaqueado. Um preso tentou agredi-lo sexualmente em sua cela, resultando em meu ex sendo esfaqueado no estômago e no preso tendo a coluna quebrada. Meu irmão gritou comigo: "Você fez isso, antes de voltar para sua caminhonete." Chorei durante dias depois disso. Porque ele estava certo, fui eu que fiz isso. Tentei visitá-lo na enfermaria e ainda me foi negado. Por mais 4 anos, tentei falar com ele e continuei escrevendo cartas, mas elas foram devolvidas. Felizmente, nossos filhos visitavam o pai com frequência. Foi assim que descobri que ele estava sob custódia protetora por meu irmão desde o ataque. Ao longo dos anos, meu filho mais velho foi para a mesma faculdade que meu ex frequentou e até escolheu a mesma área de estudo. Ele só liga para os irmãos, nunca quis falar comigo. Ele nunca vem para casa nas festas, apenas para a casa dos avós. Meu outro filho seguiu o mesmo caminho, foi para a mesma faculdade e também se recusa a me ligar. Minhas gêmeas foram duras comigo, mas visitaram o pai semanalmente, o que melhorou o humor delas, e sempre que ficavam excessivamente rebeldes, tinham um tio para colocá-las no lugar, mas meu irmão e eu ainda mal nos falávamos. Tentei visitar a esposa dele quando tiveram o primeiro filho, mas pediram que eu saísse. Minha mãe me mantinha informada sobre o que estava acontecendo em suas vidas. Meu pai ainda se recusava a me reconhecer. Então, no início de maio deste ano, meus filhos estavam felizes e meus filhos vieram para casa. Eu não sabia por que e não me importava, eles estavam em casa. Por 4 meses, meus filhos estiveram por perto, e eu fiz de tudo para mostrar o quanto estava arrependida. Mas fui principalmente ignorada, mas eles estavam conversando comigo, e isso me deixou tão feliz ter uma conversa com eles. Saber o que estava acontecendo em suas vidas. Meu filho mais velho estava namorando uma mulher há mais de 1 ano. Meu segundo filho estava no time de atletismo da faculdade. Até minhas filhas começaram a falar comigo novamente, e eu me odiei ainda mais pelo que fiz a elas. Vê-las sorrindo novamente, brincando e jantando juntas. Eu sentia tanta falta. No final de agosto, eu estava me preparando para o primeiro dia de aula das gêmeas, que também coincidia com o aniversário de 18 anos delas. Eu expressei minha empolgação com a festa de aniversário delas, contei a elas o que estava planejando fazer, e sem hesitação, minhas filhas me pediram para fazê-la em outro dia. Isso me confundiu porque eu achava que estávamos começando a melhorar. Quando perguntei por quê, uma delas disse: "Porque papai está dando uma festa para a gente e eu não quero você perto dele." Esse comentário me chocou. Eu perguntei quando o pai delas foi libertado e elas disseram que ele saiu no final de abril por bom comportamento. Chorei porque ele estava livre e isso me abalou ainda mais. Eles estavam por perto mais porque ele estava livre. Estavam mais felizes e alegres porque tinham o pai de volta em suas vidas. Não era porque estávamos começando a sarar. Eles o tinham de volta. Eu perguntei onde ele estava hospedado e eles me disseram que ele estava na casa do meu irmão. Tentei ligar,
precisava falar com ele, mas ele se recusou. Tentei ir até lá com todas as cartas que foram devolvidas ao longo dos anos e o vi brevemente, através da fresta da porta. Gritei o nome dele e fui convidada a sair por meu irmão. Entreguei a ele as cartas e saí. Quando cheguei à entrada, ouvi sua voz. Virei-me e ele estava vindo na minha direção. Instantaneamente comecei a chorar e fui abraçá-lo, e ele me devolveu as cartas. Você esqueceu disso, disse friamente, e eu chorei vendo-o se afastar. Implorei, pedi a ele que apenas conversasse comigo, e ele simplesmente voltou para dentro da casa. Meus filhos estavam me olhando pela porta e todos eles não tinham amor nos olhos para mim. Naquele momento, percebi que meus filhos estavam apenas me tolerando. No entanto, ainda quero consertar isso. Quero dizer a ele como fui egoísta. Quero dizer a ele o quanto senti sua falta. Dizer a ele o quanto sinto muito por destruir o que tínhamos. Então estou tentando seguir com a minha vida diária. Aprendi com minha mãe que a ex-esposa do meu amante visitou meu ex 2 anos atrás e continuou aparecendo para vê-lo. Eu realmente não me importo. Só quero que ele de alguma forma me perdoe. Quero que ele converse comigo. Quero que ele esteja ao meu lado. Quero que ele me olhe da mesma maneira que costumava fazer. Quero meus filhos ao nosso lado. Só quero minha família de volta. No entanto, sei que não mereço isso. Mesmo que, por algum milagre, nos tornemos um novamente, nunca será o mesmo. Fui egoísta e queria poder voltar atrás em tudo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.